uma cena em Vinland Saga que divide a opinião de quem assiste. Um homem se levanta no meio da corte do rei mais poderoso da Europa, na frente de centenas de guerreiros, conselheiros e nobres. Ele tira sua espada e mata o próprio rei. Não por traição, não por ambição, não por raiva. Ele faz aquilo sabendo exatamente o que vai acontecer em seguida, sabendo que vai morrer, sabendo que esse era o único caminho. E no momento em que cai, com a espada do príncipe atravessando seu corpo, ele sorri. O homem se chama Askeladd. E durante toda a série, você foi convencido de que ele era o vilão. Hoje eu vou te mostrar porque ele era, na verdade, o único personagem completamente honesto de Vinland Saga. A primeira coisa que Vinland Saga te mostra sobre Askeladd é simples. Ele é o homem que destrói a vida de Thorfinn. Mata o pai, leva a criança consigo, usa o ódio dela como combustível por anos, prometendo um duelo que nunca acontece de verdade, sempre movendo o alvo, sempre encontrando uma desculpa. Para o espectador, ele é o obstáculo, o antagonista, a razão pela qual Thorfinn sofre. Mas tem um problema com essa leitura. Askeladd nunca se comporta como um vilão de verdade se comporta. Vilões de verdade agem por impulso, por ego, por prazer na destruição. Askeladd age por cálculo, sempre. Cada decisão tem uma lógica por trás. Cada crueldade tem um propósito que só fica claro mais tarde. Ele não mata por perversidade. Ele mata quando é necessário para sobreviver no mundo onde fraqueza é sentença de morte. Existe uma frase que ele repete de formas diferentes ao longo da série. Não existe guerreiro verdadeiro. Só existe tolos que adoram a violência e tolos que a ignoram. Enquanto todos ao redor glorificam a guerra como honra, como propósito, como identidade, Askeladd enxerga a verdade nua. A violência é uma ferramenta, nada mais. E alguém que enxerga isso claramente no mundo de Vikings não pode ser chamado de vilão. Pode ser chamado de muita coisa, mas não de vilão. Para entender Askeladd de verdade, você precisa entender sua mãe. O nome dela era Linnestra, uma mulher galesa do país de Gales, no que hoje é o Reino Unido, que foi escravizada por vikings quando ainda era jovem, foi violentada, foi humilhada e foi forçada a viver num mundo que nunca a reconheceu como humana. Askeladd nasceu dessa situação, filho de um chefe viking e de uma escrava galesa. Ele cresceu pertencendo aos dois mundos e sendo rejeitado pelos dois. Muito jovem, ele assistiu a mãe ser tratada como propriedade, viu pai, um homem respeitado, ignorar completamente o sofrimento dela. Viu toda a estrutura viking, a honra, a força, a glória sendo usada para justificar a destruição de alguém que ele amava. E naquele momento, algo se formou dentro de Askeladd que nunca saiu. Um ódio profundo, silencioso, calculado. Não um ódio que grita, um ódio que espera. Ele passou a vida inteira usando a linguagem dos vikings, vivendo entre eles, sendo um deles na aparência, enquanto por dentro alimentava um único objetivo: proteger o que restava de Gales, o único lugar que representava a memória da mãe, a única coisa que ele nunca conseguiu salvar quando precisava. Aqui está a ironia que define o personagem. O maior inimigo dos vikings em Vinland Saga era um viking. Askeladd não era o monstro que o mundo via, era uma criança que cresceu aprendendo que o único jeito de proteger o que amava era se tornar indistinguível daquilo que odiava. Isso tem um nome em psicologia: dissociação adaptativa. Quando o ambiente é hostil demais para sobreviver sendo quem você realmente é, a mente cria uma versão de você que consegue existir nesse ambiente. Você veste a máscara há tanto tempo que as pessoas esquecem que existe um rosto por baixo. Askeladd usou essa máscara por décadas e o custo foi enorme. Existe algo que Askeladd faz durante toda a série que passa despercebido na primeira vez que você assiste. Ele forma pessoas. Thorfinn cresce ao lado dele. Canute, o príncipe fraco, indeciso, incapaz de tomar uma decisão, se transforma num líder ao longo dos episódios que passa sob a influência de Askeladd. Não porque Askeladd seja um mentor gentil, ele não é, mas porque ele entende algo que nenhum outro personagem entende. As pessoas não crescem quando estão confortáveis, crescem quando são forçadas a encarar o que estão evitando. Com Thorfinn, ele usa o ódio como combustível, mantém a criança viva, treinada, focada, mesmo que por um motivo torto. Com Canute, ele usa o medo, coloca o príncipe em situações onde a única saída é ele mesmo encontrar sua própria força. Isso não é vilania, é pedagogia brutal. E o mais impressionante é que Askeladd faz tudo isso sem nunca revelar o plano completo. Ele joga xadrez enquanto todo mundo ao redor joga damas, e nunca deixa ninguém ver o tabuleiro inteiro.
Tudo em Vinland Saga caminha para um momento. O rei Sweyn, o homem mais poderoso da Europa, anuncia publicamente que vai invadir e destruir Gales. Para Askeladd, esse é o fim da linha. Ele passou a vida inteira sobrevivendo, calculando, esperando pelo momento certo. E agora o momento chegou. E a única saída disponível exige que ele morra. Mas antes de morrer, ele precisa garantir duas coisas. Primeiro, Gales não pode ser destruída. Segundo, Thorfinn e Canute precisam sobreviver. E então ele executa o plano mais arriscado e mais preciso da série inteira. Mata o rei na frente de toda a corte. Não num ataque surpresa, não escondido, na frente de todos. Porque ele sabia que se fugisse seria caçado. E Gales ainda poderia ser atacada por outro líder. Mas se matasse o rei publicamente, criaria uma crise de poder que travaria qualquer invasão por anos. Ele também sabia que Canute precisaria matá-lo em seguida para estabelecer autoridade. E que matar Askeladd seria o primeiro ato real de liderança do príncipe. A prova de que ele podia governar sem depender de ninguém. E Thorfinn, o menino que passou anos querendo a morte de Askeladd. Askeladd olha pra ele nos últimos segundos e diz uma coisa devastadora. Vingança não era o que você precisava, era um motivo pra continuar. Ele não diz isso com crueldade, diz com o cansaço de quem carregou um peso enorme por tempo demais e finalmente pode largar. Askeladd morreu exatamente como viveu, calculado, sozinho e completamente honesto consigo mesmo. Tem uma pergunta que Vinland Saga coloca através de Askeladd que é muito mais antiga que qualquer anime. Até onde você vai para proteger o que ama? Não no sentido heróico, de sacrifício glorioso e música épica. No sentido real, sujo, silencioso, sem testemunha. Askeladd passou décadas sendo o monstro que o mundo precisava que ele fosse. Matou quando precisou, mentiu quando necessário, usou as pessoas como peça quando não havia outra opção. E no final, a única coisa que ficou intacta foi o que ele nunca mostrou para ninguém. O amor pela mãe, a memória de Gales, o ódio genuíno por um sistema que destruía pessoas fracas e chamava isso de honra. Ele não era um herói, isso precisa ficar claro. Mas existe uma diferença fundamental entre Askeladd e os verdadeiros vilões da série. Os reis, os chefes, os homens que mandam pessoas para morrer em guerras que só servem ao próprio ego. Eles agem por vaidade, por poder, por medo de parecerem fracos. Askeladd agiu por algo real. Isso num mundo onde quase ninguém age por nada além de aparência, é uma forma estranha e torta de integridade. Askeladd é o tipo de personagem que você odeia, depois entende e então não consegue mais decidir o que sente. E essa é exatamente a marca de uma grande história. Deixa nos comentários, você acha que o Askeladd foi um vilão ou um herói à sua própria maneira? Se curtiu esse tipo de análise, se inscreve no canal. Aqui eu não falo sobre o que acontece nas histórias, falo sobre o que as histórias dizem sobre a gente. Grande abraço do Lucas e até o próximo vídeo.